Vamos dar início. Boa tarde a conselheiros Lorenzon, Petersen, Porce, diretor-geral, demais diretores, demais colegas da GERGS e a todos e todas que nos assistem aqui nessa sessão do Conselho Superior da GERGS. Vamos dar início, então, ao cumprimento da nossa pauta. O primeiro ponto é a aprovação das atas das últimas duas reuniões, duas sessões passadas, mas sugiro aqui, com a aprovação dos senhores, deixar para a próxima, porque confessar que eu não tive tempo hoje de verificá-las. Então, se os senhores aprovar o adiamento, deixamos para a próxima, então. Pode ser? De acordo. De acordo. Tá certo. Então, vamos passar a nossa matéria do dia, que é a análise do processo 537-3900/199, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 9/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. No relatório, trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 9/2020, emitido para a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, em decorrência de fiscalização realizada para verificar o atendimento prestado aos municípios. Analisando os procedimentos adotados e a estrutura técnica à disposição da população para a prestação do serviço público de saneamento, com foco no cumprimento das metas propostas nos planos municipais de saneamento básico, PMSB, e nos contratos de programa. O objeto da fiscalização abrange 39 municípios a seguir listados: Viamão, Campestre da Serra, Capão da Canoa, Giruá, Bossoroca, Casca, Lagoão, Salto Jacuí, Roca Salles, Júlio de Castilhos, Panambi, Lagoa Vermelho, Erebango, Criciúmal, Três Passos, Lajeado, Palmitinho, Boa Vista do Buricá, Tucunduva, Taquari, Rio Grande, Condor, Palmeira das Missões, Jabuticaba, Alegrete, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Taquara, Aceguá, Bento Gonçalves, Santiago, Manuel Viana, Cambará do Sul, Barra do Ribeiro, General Câmara, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Sebastião do Caí e Davi Canabarro. Os apontamentos da fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização número 41/2019 DQ, anexo ao termo de notificação número 99/2019, tendo sido registrados 3 não conformidades a seguir resumidas. Conformidade 1. Descumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico para o Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário. Uma vez que as constatações apresentadas, tanto para o aspecto de abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário, reflete o descumprimento das metas estabelecidas no PMSB, observa-se a inobservância do contrato de programa. Cláusula 8ª. Na prestação do serviço, a Corsã deverá, inciso 1º, estabelecer, através de negociação com o município, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo prioridades a serem consideradas para o estabelecimento do plano plurianual de investimentos de sistema. Não conformidade 2. Descumprimento das obrigações contratuais. Inobservância do contrato de programa conforme incisos apresentados. Não conformidade 3. Descumprimento de manutenção e conservação de próprios. Uma vez que as constatações apresentadas refletem a falta de manutenção e conservação dos próprios, verifica-se a inobservância do inciso
10º da cláusula 8ª do contrato de programa, abre aspas, executar ações visando a manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações, fecha aspas. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsan ao termo de notificação emitido, a equipe de fiscalização entendeu pelo acolhimento às alegações apresentadas para a não conformidade número 3, indicando que as ações apontadas serão objeto de futura fiscalização. Na exposição de motivos para o auto de infração, a Diretoria de Qualidade de Serviços da Agergs apresenta a relação dos municípios fiscalizados discriminados entre, dois pontos, com e sem poder de sanção delegados à Agergs. As não conformidades referentes aos municípios com poder de sanção são tratados conforme as devidas infrações. Já para os municípios sem poder de sanção, será enviado ao município o relatório de vistoria, juntamente com um ofício comunicando da ausência do poder de sanção. Assim, o diretor de qualidade de serviços apresenta a justificativa para a aplicação das penalidades, enquadramento legal e dosimetria utilizada, decidindo pela lavratura de auto de infração número 9/2020, ficando estabelecido a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 693.072,72 para a Corsan. Oficiada da decisão, a companhia protocolou o ofício 116/2021 GP com recursos ao auto de infração apresentando suas alegações e requerendo, abre aspas, a nulidade do auto de infração por estar desacompanhado do relatório de acompanhamento de fiscalização número 46, /2020, de que o relatório de fiscalização número 41/2019, de que, e ainda os documentos SEI 026-26-24, 026-26-25, 026-30-12 e 026-30-13. Fecha aspas. Frente ao apresentado, a Diretoria de Qualidade encaminha novamente o auto de infração, disponibilizando link para o acesso aos anexos enviados e indicando novo prazo para recurso. Em 12 de abril de 2021, a Corsan apresenta o recurso tempestivamente, entendendo que a decisão deve ser reformada, consoante os fatos e fundamentos a seguir resumidos. Ratifica, no todo, as razões de ordem técnica constante das manifestações anteriores da hora recorrente, as quais requer sejam considerados para todos os efeitos, especialmente para rever o valor da multa, quiçá para extingui-la. 2. Chama a atenção no caso, em concreto, o alto valor pecuniário imposto na multa que, ao fim e ao cabo, restou imposta à Corsan. Com efeito, tal valor transborda os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses inerentes à atividade administrativa. Inequívoco no contexto que a atividade decisória nesse expediente deve igualmente submeter-se a tais princípios, posto que, da forma como que aplicada, se estará impondo à Corsan grave desfalque financeiro, que, por certo, deixará de ser aplicado em prol dos usuários. 3. Invoca, em sede recursal, as novas disposições constantes da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, abre aspas, que recentemente sofrera alterações por conta da Lei número 13.655/18, com grandes repercussões no âmbito do direito público e administrativo. Artigo 20. Nas esferas administrativas controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Nota-se claramente a busca de uma segurança hermenêutica. Isso fica claro que o teor do aludido artigo que consagra o dever de motivação concreta e a responsabilidade decisória no interesse público ao julgarem sobre questões que lhes são levadas à análise,
o que, ao fim e ao cabo, significa que, além de não se decidir com base em conceitos legais indeterminados ou cláusulas gerais, faz-se indispensável a verificação de suas consequências reais. Nessa linha, essa agência reguladora tem testemunhado ao longo dos anos o esforço que a Companhia Hora Recorrente tem empreendido para bem atender aos municípios a quem mantém contrato de programa. A imensa maioria desses contratos de programa são regulados pela Agergs. Vale dizer que o esforço praticado pela Corsan para o bem atender aos 317 municípios em que presta serviço de saneamento básico, compreendido aqui o fornecimento de água potável, o esgotamento sanitário, leva em conta, sobremaneira, a aplicação prática do subsídio cruzado, de modo a estender a todos os municípios, tanto quanto possível, serviços de igual qualidade, considerando as peculiaridades de cada sistema e de cada localidade, desde os menores e mais humildes municípios até os maiores e bem abastados do ponto de vista financeiro. Essa Agergs é testemunha de que são inúmeras as dificuldades e diferenças regionais enfrentadas pela recorrente e que contribuem para que nem sempre as coisas saiam de maneira imaginada, de modo que também tais situações precisam ser consideradas, no caso em concreto, para reduzir ou extinguir por completo a pesada multa imposta à hora recorrente. Por fim, mas não menos importante, vale aduzir que, se equívocos houver por parte da recorrente, estes se deram no plano da culpa, ou seja, sem a presença do dolo. De modo que também tal circunstância deve ser considerada para o fim de que se tenha justiça e razoabilidade na imposição de qualquer penalidade à recorrente. Requer: 1. Primeiramente, reitera e ratifica aquilo que já foi objeto de manifestação expressa na defesa e demais manifestações já apresentadas. 2. Na sequência, que se considera a atuação da hora recorrente à luz das disposições constantes na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, notadamente em vistas ao artigo 20º, 21º e 22º da aludida legislação, ao fim de reduzir a multa imposta à recorrente, ou mesmo excluí-la. Eis que erros houveram e se ou foram no plano da culpa, inexistindo dolo, no caso, em apreço, de modo que qualquer imposição de penalidade para estar em conformidade com o direito vigente precisa considerar tais premissas. Na informação número 61/2022-DQ, a Diretoria de Qualidade expressa que, abre aspas, no que se refere às razões de ordem técnica que resultaram na aplicação do auto de infração número 9/2020, a Corsan não apresentou nenhuma nova informação que atestasse a adequação do serviço em relação ao que foi apontado pela equipe de fiscalização. Fecha aspas. No que se refere às demais razões apresentadas, visando reduzir ou extinguir a multa imposta, sugere que sejam objetos de análise pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da Agergs, visto que se trata de matéria jurídica. A Diretoria de Assuntos Jurídicos se manifesta mediante a informação número 131/2022-DJ, destacando que: 1. A companhia basicamente questiona o alto valor da multa imposta no auto de infração número 9/2020, alegando desproporcionalidade e excesso. Entretanto, há que se ressaltar que a multa aplicada decorreu dos critérios e parâmetros explicitados na exposição de motivos, não tendo a Corsan apresentado qualquer questionamento ou correção quanto aos cálculos e suas bases. Abre aspas. Uma multa de valor elevado, por si só, não demonstra que a multa é desproporcional ou desrazoável, principalmente porque refere-se à fiscalização realizada em 39 municípios, nos quais foram constatados 118 não conformidades nos municípios que delegaram à Agergs poder de sanção, conforme consta na exposição de motivos, carecendo a Corsan de demonstração de equívoco real no valor da multa em relação às bases estipuladas. Fecha aspas. 2.
Quanto às citações do artigo 20º, 21º e 22º da LINDB, esses foram citados de forma abstrata, sem qualquer vinculação aos critérios da multa aplicada ou demonstração efetiva de que a penalidade teria consequências prejudiciais nas realizações dos seus trabalhos, junto aos municípios a quem presta serviços. A decisão administrativa em análise não se deu com base em valores jurídicos abstratos, se deu com base nos valores jurídicos constantes no relatório de fiscalização número 41/2019, de que, na exposição de motivos e no auto de infração número 09/2020, os quais foram contestados no recurso Corsan, sem número 030-2805 e 030-2806, que focou suas razões principalmente no alto valor da multa aplicada. Da mesma forma, em seu recurso, a Corsan não indicou ou comprovou concretamente qualquer obstáculo e as dificuldades reais que o gestor enfrentou para realizar as atividades que, por contrato de programa com os municípios, deveria fazer, e não o fez, resultando na autuação em comento. 3. Na exposição de motivos, abre aspas, consta detalhadamente os critérios e fundamentos para a dosimetria do valor da multa aplicada. Foram consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente, conforme consta no parágrafo 2º do artigo 22 da LINDB. Inclusive, conforme consta na exposição de motivos, para cada uma das não conformidades apontadas no auto de infração número 9/2020, foram verificadas mais de 20 sanções administrativas irrecorríveis aplicadas contra a Corsan nos últimos 4 anos, o que demonstra que as infrações apontadas e atuadas nesse processo são recorrentes pela companhia. 4. Opina pelo conhecimento e improvimento do recurso da Corsan com a manutenção da multa constante no auto de infração número 09/2020, uma vez que esta não demonstrou em seu recurso qualquer fato concreto que justifique a necessidade de anulação, modificação ou extinção do auto de infração referido nos termos em que foram feitos. A diretoria de qualidade, diante dos fatos e provas apresentados e com base na informação número 61/2020 DQ, decide pela manutenção da autuação, oficiando a Corsan da decisão. Mediante o encaminhamento número 1128/2022 DG, a diretoria-geral envia o processo ao Conselho Superior para deliberação. Sugere que, após a decisão do Conselho Superior, tendo em vista a necessidade de informar aos municípios dos desdobramentos da presente fiscalização, sejam remetidos ofício às 39 prefeituras, juntamente com o relatório de acompanhamento de fiscalização número 46/2020. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Petersen. O momento agora seria, por força do regimento, de destinar 10 minutos para eventual sustentação oral da Corsan. A assessoria me informou que não houve solicitação. Então, nós podemos seguir com a sua fundamentação, por favor. Item 2 da fundamentação. A Agergs atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931/97 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação dos órgãos regulador para a validação dos contratos de prestação de serviços de saneamento, e dispõe especificamente, abre aspas, artigo 20º, parágrafo único, incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviço na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais, fecha aspas. A Diretoria de Qualidade do Serviço da Agergs
diante de suas atribuições, realizou fiscalização técnica junto à Corsan a fim de analisar o cumprimento dos planos municipais de saneamento básico e respectivos contratos de programa nos municípios conveniados, o que culminou com a lavratura do auto de infração número 9/2020. Conforme referido na respectiva exposição de motivos, tendo sido confirmadas não conformidades N1 e N2, as penalidades foram aplicadas com fundamento na Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados pela AGERGS. Abre aspas, Resolução Normativa número 13/2014. Artigo 5º. As infrações sujeitas a multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. Inciso 3º, grupo C, infrações objetos do inciso 7º a 12º. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Artigo 7º. Para as empresas prestadoras de serviço de água e esgotamento sanitário, as penalidades de multa serão calculadas pelo montante do custo de fornecimento de água apurado no ano anterior ao da ocorrência. Grupo C, até o custo total produzido por 1.500 metros cúbicos. Fecha aspas. A exposição de motivos apresenta o enquadramento das infrações, seus fundamentos legais, contratuais e regulamentares, bem como as condicionantes e dosimetria utilizada para o cálculo da multa, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa da companhia durante todo o trâmite do presente expediente. O recurso apresentado pela Corsan foi analisado pelas áreas técnicas na informação número 61/2022, DQ, e número 131/2022, DJ, às quais me reporto. Destaca-se que restaram confirmados os descumprimentos da companhia apontados pela equipe de fiscalização e, conforme análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos, não há evidência de desproporcionalidade da multa aplicada ou inobservância das disposições contidas na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Por fim, cabe salientar que para aqueles municípios que optarem, até o momento, por não delegar o poder de sanção à AGERGS, a efetividade das fiscalizações realizadas pela agência pode não alcançar seu potencial resultado, posto que a penalidade aplicada a partir das irregularidades encontradas visa cumprir o efeito educativo das multas de forma que essas práticas não tornem a ocorrer. Diante do exposto, não tendo sido encontrados motivos para a desconstituição ou alteração do ato de infração emitido, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense Saneamento, S.A., Corsan, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 693.072,72, conforme auto de infração número 9/2020. 2. Oficiar a Corsan para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. 3. Determinar à Diretoria de Assuntos Jurídicos a elaboração, no prazo de até 30 dias, de projeto de lei e minutas de termo aditivo aos convênios de regulação com cláusula de delegação da competência sancionatória à agência, referentes às fiscalizações promovidas pela AGERGS para encaminhamento aos municípios que ainda não promoveram tal delegação. 4. Oficiar a todos os municípios deste processo, encaminhando o respectivo relatório de acompanhamento da fiscalização. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Petersen. Passo a palavra, então, para o conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon.
Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, o eminente conselheiro relator, Paulo Roberto Petersen, conselheiro Alexandre Porce, nosso diretor-geral, doutor Francisco, e passo agora, então, a encaminhar o meu trabalho na revisão. Eu faço dizendo que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, confirmo a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. Assim é que voto, presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Então, agora, regimentalmente, a nossa fase de discussão, de manifestação. Pergunto ao conselheiro, principalmente ao conselheiro Alexandre Porce, se tem alguma manifestação, e aos demais também, conselheiro relator e revisor, alguma dúvida? Eu não tenho nenhum comentário, presidente. Certo. Então, podemos já passar a confirmação dos votos e a votação do conselheiro Porce. Conselheiro Petersen, confirma seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Conselheiro Lorenzon. Eu acompanho o voto do eminente relator. Conselheiro Porce. Acompanho o relator. Certo. Eu também acompanho integralmente o conselheiro Petersen. Podemos, então, proclamar o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e negado provimento, o recurso da Corsã foi conhecido e negado provimento. Então, vamos passar a nossa próxima pauta, que são as comunicações. Não, desculpe, temos uma ainda aqui, uma importante deliberação para fazer, que é a eleição do conselheiro substituto da presidência. Esclareço a todos que já há, né, um consenso prévio, por isso podemos dispensar a eleição formal, né, e votação. Esse nome, pelo nosso consenso já prévio, foi o nome do conselheiro Paulo Roberto Petersen, e me sinto muito... é uma escolha muito feliz, eu acho que de todos nós, assim como também seria dos demais, né, em relação a todos os demais, mas a escolha, então, recaiu no conselheiro Paulo Roberto Petersen, e ponho a palavra à disposição para algum dos conselheiros, para o conselheiro Petersen, para os demais conselheiros, alguma manifestação que queiram fazer, estejam à vontade. Conselheiro Petersen, por favor, informe-nos. Aceita? Com certeza, conselheiro Algir, já desempenhava essa função com o conselheiro Sena e estou extremamente lisonjeado e orgulhoso de poder desempenhar essa função também com a nossa presidente, conselheira Luciana. Tudo bem. Então, Vamos ter muito trabalho. Sem problema algum. Fico feliz e lhe apoio integralmente, inteiramente. Também tem todo o meu apoio. O conselheiro Petersen já tem experiência na função, né? E estamos aqui para colaborar em tudo que for necessário também. Pois não. Tá certo. Ótimo. Então, nós podemos votar, né, fazer a aclamação do conselheiro Paulo Roberto Petersen como conselheiro substituto da presidente da AGERGS. Muito bem-vindo novamente, né? Porque o senhor, Parabéns. como já foi dito, tem muita experiência aqui, conhece a casa, então vai ser muito bom tê-lo aqui mais próximo da presidência. Então, vencida esta matéria da deliberação, podemos passar para as comunicações, que são muitas aqui. Eu só estou vendo aqui a minha pauta, só um minutinho aqui. Eu acabei perdendo aqui.
Comunicações. Então, temos bastante coisa para registrar e também os convites que estão abertos a todos os conselheiros. Só um momentinho. Foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema DPA, para análise e deliberação, o processo 389-3900-235, que trata do reajuste tarifário da Corsan. Conselheiro relator Alexandre Alves Porce e conselheiro revisor Paulo Roberto Petersen. Foi redistribuído, através do sistema eletrônico DPA, o processo 128-3900-235, que trata da revisão tarifária de 2023 da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, tendo em vista a eleição da relatora para o cargo de conselheira-presidente. Então, o novo conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. O conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. 4.3. Tendo em vista a solicitação recebida da Abrace para a prorrogação do prazo de consulta pública 2/2023, que trata da revisão tarifária 2023 da Sulgás, os conselheiros da GERGS deliberaram de forma unânime pelo deferimento do pedido e alteração do período com as seguintes datas. A consulta pública fica prorrogada para até o dia 10 de maio de 2023 e a audiência pública será realizada no dia 17 de maio de 2023, quarta-feira, às 9 horas, de modo online. Alguém tem alguma observação? Por favor, pode interromper. Senão eu sigo aqui que a lista está grande. Agora o ponto 4.4. Conselheiro Algir Lorenzon estará nas suas merecidas férias no período de 16 a 30 de maio de 2023. Sentiremos a sua falta aqui, conselheiro. Espero que o senhor aproveite bem as férias. 4.5. Recebimento do e-mail do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, solicitando informações acerca das providências adotadas pela GERGS no enfrentamento isso aqui é uma transcrição, né, das abusividades identificadas com relação aos fios inoperantes em postes de energia elétrica. Na temática compartilhamento de postes entre empresas de energia elétrica e telecomunicações. Este assunto já foi passado pelo diretor-geral para a gerência de energia elétrica e gás canalizado. Fique à vontade, conselheiro, diretor-geral, se quiser fazer alguma manifestação adicional. Ponto 4.6 das comunicações. Recebimento de e-mail do vereador Vanderlei Luiz Belling, do município de Morro Reuter, para apresentar e elucidar os efeitos da... Desculpe. Pulei aqui, do município de Morro Reuter, solicitando audiência com a presidência da AGERGS, referente à devolução monetária para a população de Morro Reuter pela Corsan. Então, esta audiência solicitada foi deferida e vai ser marcada oportunamente, provavelmente na semana que vem, né? A depender aqui da minha agenda. 4.7. Foi realizada no dia 27 de abril agora, recentemente, a audiência pública na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul para apresentar e elucidar os efeitos da obra de duplicação da RSC 287, no trecho que compreende o município de Santa Cruz do Sul. A GERGS esteve representada nesta audiência pelo diretor de qualidade, Ricardo Pereira da Silva. 4.8. Recebemos um convite, na verdade é um convite para a participação da GERGS na reunião do Conselho Estadual de Desburocratização
e Empreendedorismo, no dia 3 de maio, amanhã, portanto, às 11 horas, com a presença do governador do estado. Então, eu vou participar, junto com a diretora administrativa Natália, e o convite fica aberto para os demais conselheiros também. Então, é às 11 horas da manhã. Seguindo aqui os convites, nós recebemos 4.8.1. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular, deputado Tiago Duarte, convida para a sessão ordinária presencial desta comissão, que se realizará no dia 3 de maio, amanhã, então, às 11 horas, na sala, no terceiro andar do Palácio Farroupilha. 4.8.2. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim, convida para o ato de instalação da Frente Parlamentar para Acompanhamento da Hidrovia Binacional da Lagoa Mirim. Realizar-se às 13 horas, no dia 4 de maio, quinta, no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. Então, se algum conselheiro quiser participar, eu já tenho uma reunião que é objeto do ponto 4.483. A direção da ANEEL convida a conselheira presidente para compor a mesa da audiência pública 8/2023, que irá tratar sobre a revisão tarifária periódica da RGE Sul Distribuidora, no dia 4 de maio, quinta-feira, às 14 horas, em São Leopoldo. Então, amanhã, na quarta, tem, então, o evento da desburocratização, junto com a diretora Natália, e na quinta-feira, eu e o gerente de energia elétrica e gás canalizado, Alexandre Jung, vamos comparecer lá em São Leopoldo, nessa audiência pública. E também recebemos, da presidência da Sulgás, o convite para o Coquetel 30 anos Sulgás, que se realizará no dia 5 de maio, sexta-feira, 7h30, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Então, da minha parte, seriam essas as comunicações. Tem mais uma, desculpe, que chegou aqui de última hora, que a Agenersa solicita reunião presencial com a GERGS. A Agenersa é a agência do Rio de Janeiro. Então, ela solicita a reunião na GERGS para conhecimento e troca, né, de experiências aí, visando uma celebração do convênio dessa agência com a ANEEL, né? Querem conhecer o nosso exemplo aqui que a gente tem desde 1998. Então, nós vamos recebê-las, os representantes da agência, juntamente com o gerente Alexandre Jung, o diretor-geral e as áreas técnicas, né? Passar aí um pouco da nossa experiência para eles. Bem. E também, mais uma aqui, a Agência de Regulação de São Borja solicita reunião presencial na AGERGS para também estreitar as nossas informações e, principalmente, ter informações da AGERGS de como proceder com a fiscalização compartilhada entre a AGERGS e aquela agência. Também vamos recebê-los ou de modo online, né? Então, da minha parte, seria isso neste momento. Eu não sei se o diretor-geral tem mais alguma comunicação. Nada a acrescentar, presidente. Assuntos gerais, alguém tem mais alguma? Conselheira, esse item 482, Deixa eu ver aqui. que é a questão do Frente Parlamentar para Acompanhamento da Hidrovia Binacional na Lagoa Mirim. Sim. Isso é a competência da ANTAQ, né? Sim, nós estamos aqui apresentando, até por uma questão de deferência, apresentando os convites, né, de deferência a todos que nos convidam, né, estamos publicizando, mas realmente não é uma competência da AGERGS, né, mas, né, se alguém quiser acompanhar,
e mesmo assim agradecemos, né? Estamos agradecendo o convite aqui feito pelos deputados, Eu acho que seria apenas interessante a gente deixar bem claro lá, tanto ao deputado Gilmar Zanquim como à deputada Adriana Lara, né, que esse assunto é um assunto de competência exclusiva da ANTAC por ser uma hidrovia binacional, né, Brasil e Uruguai. Sem né? dúvida. Ok. Vamos fazer isso, vamos oficiar só esclarecendo isso. Conselheiro, é importante o que disse o conselheiro Petersen, mas é importante também o fato de que a AGERGS está sendo convidada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Exato. E nesse sentido, mesmo que fosse para chegar lá, cumprimentar, registrar a presença e comunicar de viva voz, se fosse possível, né, de que a explicação por que é da ANTAC e não é da AGERGS, mas é um bom momento para fazer esse relacionamento Perfeito. com a presidência da Assembleia e com a deputada proponente, né? Eu vejo, então, perfeito. e quero também aproveitar, conselheira presidente. Isso daí o Newton, isso aí tá, o Newton está providenciando daí esse. Tem porque daí tem que Tem aparecer com a... Natália, acho que o teu áudio está aberto. De qualquer maneira, vamos cumprimentar a Natália, parece que a voz era dela, né? Tá bem. Conselheira presidente, o seguinte, é importante que esteja sendo feita essa divulgação de toda essa atividade. Olha, a agenda é grande, hein, presidente? A agenda é grande e tende a aumentar. Tende a aumentar, exatamente. Então, nós vamos precisar dos demais conselheiros também para nos dividirmos aqui nos eventos, porque eu acho muito importante a AGERGS estar presente, comunicar aqui para os senhores e para casa, e estar presente na medida, claro, do possível e das prioridades. E prestigiar o convite aqui que é feito, acho que é importante, né? A AGERGS está sendo lembrada, né? Então, a ideia é trazer esses convites e comunicados e registrar, né? Muito bem. Assuntos gerais, então, ninguém mais com assuntos gerais, comunicações. Então, conselheiros, acho que A Natália levantou diretores. Como? a mão. A Natália levantou a mão. Ah, tá, não tinha visto. Sim, Natália, fica à vontade. Não, só para comunicar, eu já tinha, né, passado para o presidente, só para os comunicados, então, que na sexta agora, de manhã, começa a primeira rodada da capacitação para o PPA do novo ciclo, né, 2024. Então, daí eu e a Eliane, a gente vai estar participando, vai ser ali no CAF, né, que é a SPGG que coordena esse trabalho também, daí eu e a Eliane, a gente vai estar ali. Tudo bem. E aí, tá bom. Tá certo. Mas é recém a primeira rodada, e depois a construção, né, daí, claro, daí segue aberta na casa depois, quando chegar nas etapas, né, de fazer os produtos, enfim. Tá, muito obrigada. Diretor Ricardo, por favor, algum relato em relação à audiência pública? Boa tarde. O áudio está desligado. Agora acho que está Sim. funcionando. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, diretor-geral, demais colegas. Estivemos lá na audiência pública em Santa Cruz, porque é uma grande preocupação de algumas comunidades ali em relação ao acesso das suas propriedades à rodovia 287. Certo? Os acessos que hoje existem, com a duplicação da rodovia, eles lá não atenderão mais as normativas do DAER. Então, eles receberam algumas informações da concessionária, mas eles têm muitas dúvidas ainda de como isso vai ocorrer. Tá? E, bom, a concessionária fez a sua parte de notificá-los da necessidade, né? Mas para a gente ter uma posição mais definitiva, é preciso que o projeto esteja aprovado. Então, o poder concedente não compareceu, o que foi muito lamentado, especialmente porque houve uma confirmação que o secretário estaria presente, minutos antes da audiência pública, ele desconfirmou a presença. Mesmo que fosse ainda online a manifestação da CEPAR. Quantas pessoas tinham? Tinha bastante gente lá na audiência pública? Com certeza, mais de 50 pessoas. Para uma audiência pública é bastante. Ela tá no Facebook. Tá. Bom, então,
para o pessoal ter uma ideia melhor, né, é preciso que, então, a CELT aprove o projeto, que verá o detalhamento de cada um dos acessos, tem que ser feito o levantamento de custos e, eventualmente, quem arcará com esses custos. Tá? No momento, as pessoas têm a percepção que eles terão que pagar, tá? E ainda mais nos comércios existentes, como é que fica o acesso, né? Os acessos eles têm que ter um certo espaçamento, tá? Porque senão não se consegue um fluxo adequado na rodovia. E mais uma questão interessante que foi trazida, tá? É que desde o dia 18 de janeiro de 2023 não ocorre um acidente com vítima fatal na RSC 287. Não quer dizer que, decorrência de um acidente, no hospital venha acontecer um óbito, né? Mas, pelo menos ali na rodovia, desde 18 de janeiro. Tá? São mais de 100 dias. Né? E esse aí eu acho que é o principal número, né? A principal meta da concessionária é não haver mais óbito. Então, uma boa notícia que foi trazida. Né? Faça intervenções da concessionária, a fiscalização que é realizada, né, tanto pela GES quanto pelo Poder Concedente. Então, era essa a manifestação que eu queria trazer, esse relato da audiência pública. Muito obrigada. Então, alguém mais? Não, então podemos dar por encerrada a nossa sessão. Só lembro para assinar ali a nossa resolução, e em seguida tem um outro link na sequência para a gente ter uma reunião administrativa, né, com os diretores, uma reunião breve, mas para a gente seguir alguns assuntos. Muito obrigada. Até logo.